Meu querido filho, minha querida filha, você chegou até aqui porque algo dentro do seu coração não deixa você desistir. Existe uma voz que fala mais alto do que o cansaço, mais alto do que as dívidas, mais alto do que as noites em que você fechou os olhos sem saber como ia pagar as contas do mês seguinte. E essa voz sou eu. Eu vim até você hoje com uma mensagem que vai mudar a direção da sua vida. E quero que você entenda cada palavra como se eu estivesse sentado ao seu lado, olhando nos seus olhos e falando diretamente para a sua alma. Você já se perguntou por que algumas pessoas acordam um dia completamente diferentes, com portas abertas que estavam fechadas há anos, com recursos aparecendo de lugares que elas nem imaginavam? Você já ficou olhando para a vida do outro e se perguntando: por que não acontece comigo? Você já caiu de joelhos no silêncio do seu quarto e clamou por uma virada, por uma resposta, por um sinal de que as coisas vão mudar? Eu ouvi cada oração, cada lágrima, cada suspiro que você nem conseguiu transformar em palavra, eu ouvi. E hoje eu vim te dizer, a riqueza repentina que você tanto aguardou não está distante. Ela está na esquina da sua história. Ela está sendo preparada com um cuidado que os seus olhos humanos ainda não conseguem ver, mas que o seu espírito já começa a sentir. Porque se você está assistindo a esse vídeo agora, não é por acaso. Não existe coincidência no meu reino. Você foi conduzido até aqui porque o momento chegou. A virada que você pediu em oração está prestes a se manifestar na sua vida de uma forma tão clara, tão real, tão poderosa, que você vai olhar para trás e entender cada dor que viveu como parte do caminho que te trouxe até a bênção. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de avançarmos juntos nesse vídeo. Riqueza repentina não significa sorte. Não significa acaso. Não significa que eu escolhi você por capricho. Significa que há um tempo para cada coisa e o seu tempo chegou. Significa que a semente que você plantou nas suas orações, no seu sofrimento, na sua fé mesmo quando tudo estava escuro, essa semente está pronta para brotar. E quando ela brotar, vai brotar de forma abundante, de forma que vai surpreender até as pessoas que duvidaram de você. Quero que você fique até o final desse vídeo, porque cada capítulo que vamos percorrer juntos é um degrau que vai te preparar para receber o que eu tenho guardado para você. Não saia, não pause. Fique aqui comigo, porque o que eu tenho para te dizer não pode esperar mais. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber minha virada. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você entenda o que significa um momento de virada na vida de uma pessoa. Não é apenas uma mudança de circunstância. Não é apenas um emprego novo, um dinheiro que aparece, uma dívida que some. Um momento de virada é quando o céu inteiro se inclina em direção à sua vida e começa a trabalhar a seu favor de uma maneira que nenhum ser humano consegue explicar com lógica. É quando tudo o que estava contra você começa a se reorganizar, como se uma força invisível estivesse movendo peças em um tabuleiro que você nem sabia que existia. E eu estou te dizendo agora, com toda a autoridade que tenho, esse momento está chegando para você, não para o seu vizinho, não para o seu amigo que parece ter a vida mais fácil, para você, aqui, agora.
Nessa fase da sua vida onde você talvez esteja mais cansado do que nunca, onde a esperança ficou menor do que o medo, onde você começou a se perguntar se realmente merece algo melhor. É exatamente nesses momentos que eu apareço, porque eu não trabalho nos momentos de conforto. Eu trabalho nos momentos onde o ser humano já não tem mais força própria e precisa depender completamente de mim. Pense em como foi com José, aquele jovem que foi vendido pelos próprios irmãos, jogado em um poço, escravizado em terra estranha, preso injustamente por anos, dentro de uma prisão que ele não merecia estar. E do lado de fora, todo o mundo que o conhecia provavelmente pensou que ele tinha acabado, que a vida dele estava destruída, que ele era mais um sonho que não deu certo. Mas o que estava acontecendo por baixo de tudo aquilo? Eu estava trabalhando, silenciosamente, metodicamente, preparando cada detalhe da maior reviravolta que aquele país jamais veria. E quando o momento chegou, não demorou horas para que José saísse da prisão e fosse direto ao trono. Uma virada tão repentina, tão avassaladora, que os próprios egípcios ficaram sem palavras. Essa é a minha forma de agir. Eu não anuncio com antecedência para o mundo inteiro. Eu não faço barulho antes de agir. Eu trabalho nos bastidores, no silêncio, no invisível. E quando eu movimento, o resultado é tão poderoso que não sobra dúvida de que foi sobrenatural. E é isso que está prestes a acontecer na sua vida. Você está na última parte da espera. Você está na última curva antes da chegada. E eu preciso que você não desista exatamente agora, porque desistir agora seria o maior erro da sua história. Eu quero que você pense nas últimas semanas, nos últimos meses, talvez nos últimos anos. Pense em tudo o que você tentou que não funcionou. Pense em todas as portas que bateram na sua cara, em todos os planos que desmoronaram, em todas as vezes que você recomeçou do zero. Você sabe o que todo esse acúmulo representa para mim? Representa que você não desistiu. Representa que, mesmo sendo derrubado, você se levantou. E cada vez que você se levantou, eu anotei. Cada vez que você escolheu continuar quando tinha todo o motivo do mundo para parar, eu vi. E esse registro todo está sendo recompensado agora. O momento da virada não vem para quem teve a vida fácil. Ele vem para quem sobreviveu ao difícil. Ele vem para quem chorou na madrugada, mas de manhã ainda escolheu continuar. Ele vem para quem orou sem ver resposta, mas continuou orando mesmo assim. Ele vem para você que está aqui agora, que está ouvindo essa palavra, com um coração que ainda acredita, mesmo que essa crença esteja sendo desafiada todos os dias. E eu quero ser claro com você sobre o que essa virada vai incluir. Não estou falando de uma melhora pequena. Não estou falando de um alívio temporário que te dá um fôlego por alguns meses e depois volta a apertar. Estou falando de uma transformação estrutural na sua vida financeira, nas suas relações, na sua saúde, na sua paz. Estou falando de uma mudança que vai fazer as pessoas ao seu redor pararem e perguntarem: o que aconteceu com você? E a sua resposta vai ser simples e poderosa: Deus aconteceu. Essa virada está chegando com uma velocidade que vai te surpreender. Porque quando eu decido agir, eu não demoro. Eu sou o Deus que criou o universo em 6 dias. Eu sou o Deus que abriu o Mar Vermelho em instantes. Eu sou o Deus que derrubou as muralhas de Jericó com um som. Quando eu movimento, o que parecia impossível se torna realidade em um piscar de olhos. E é isso que está prestes a acontecer na sua vida. Então, quero que você faça uma coisa agora mesmo. Respire fundo, coloque a mão no seu coração e diga: eu acredito, eu recebo, eu estou pronto. Porque a preparação começa aqui, começa agora. Começa nesse momento em que você decide acreditar antes de ver. E eu, que sou fiel, vou me encarregar de fazer você ver antes que esse ano termine.
Meu amado filho, minha amada filha. Você pode estar se perguntando por que agora? Por que não antes? Por que não quando as coisas estavam ainda piores? Ou quando você mal tinha o que comer? Ou quando a conta estava negativa e você não sabia de onde viria o próximo real? Porque eu esperei até esse momento específico para agir. E essa é uma pergunta legítima, é uma pergunta humana. E eu quero te responder com toda a honestidade e com todo o amor que tenho por você. Existe um tempo para tudo, não como uma frase bonita, não como um consolo vazio, mas como uma lei espiritual que governa o universo que eu mesmo criei. Há um tempo para semear e um tempo para colher. Há um tempo para o inverno e um tempo para a primavera. Há um tempo para o sofrimento e um tempo para a restauração. E o motivo pelo qual eu agi em determinados momentos da história e não em outros, não foi porque eu não me importava. Foi porque o fruto ainda não estava maduro. Porque a terra ainda não estava pronta. Porque você ainda não estava pronto. Isso não é uma crítica a você. Não estou dizendo que você era insuficiente ou inadequado. Estou dizendo que eu te conheço melhor do que você se conhece. Eu sei exatamente qual nível de bênção você consegue administrar em cada fase da sua vida. E eu sei que, se eu tivesse liberado tudo o que tenho para você há 5 anos atrás, em um momento em que sua fé ainda era frágil, em um momento em que seu caráter ainda estava sendo formado, em um momento em que suas prioridades ainda estavam desalinhadas, você não teria conseguido sustentar essa bênção. E ela teria escorregado das suas mãos como água. Eu vi isso acontecer com muita gente. Pessoas que receberam riqueza antes de estarem preparadas e que a perderam tão rapidamente quanto a encontraram. Pessoas que ganharam na loteria e em 2 anos estavam mais pobres do que antes. Pessoas que conseguiram oportunidades extraordinárias, mas não tinham maturidade emocional para não desperdiçá-las. Eu não quero isso para você. Eu não trabalho para te dar uma bênção temporária. Eu trabalho para te dar uma transformação permanente. E transformação permanente exige preparação. Agora, o que mudou? O que faz esse momento ser diferente de todos os outros? Filho, filha, você mudou. As provações que você atravessou não foram em vão. Cada vez que você perdeu algo e teve que reconstruir, você desenvolveu uma resiliência que não existia antes. Cada vez que você precisou ser criativo para sobreviver, você desenvolveu uma habilidade que não teria nascido em você sem a necessidade. Cada vez que você foi humilhado e escolheu não se deixar destruir pela humilhação, você ganhou uma dignidade interna que nenhuma circunstância consegue tirar. Você foi sendo lapidado. E agora, a pedra que entrou bruta está saindo como diamante. Pense em Davi. Quando eu o ungi rei pela mão de Samuel, ele não foi direto para o trono. Ele voltou para o campo, para o rebanho, para o cotidiano simples de um pastor. E durante anos, enquanto Saul ainda reinava, enquanto as guerras aconteciam, enquanto as injustiças se acumulavam, eu estava preparando Davi. Cada batalha contra leão, cada batalha contra urso, cada noite sozinho no campo adorando a mim, era treinamento, era formação de caráter. Era o processo que tornava Davi apto a carregar o peso da coroa sem ser esmagado por ela. E quando o tempo chegou, a transição foi inevitável. Não havia força humana que pudesse segurar o cumprimento daquela promessa. E o que acontece na sua vida agora segue esse mesmo padrão. As suas batalhas te prepararam, o seu processo te formou. E agora? O que eu depositei dentro de você durante todos esses anos de espera, de luta e de fé, está maduro, está pronto, está chamando por manifestação. Há também outro motivo pelo qual esse momento foi escolhido. As pessoas ao seu redor precisam ver. Existe um propósito maior na sua virada do que apenas o seu conforto pessoal. Quando eu te abençoo de forma sobrenatural, as pessoas que te conhecem, que sabem o que você passou, que viram você cair e se levantar,
que duvidaram ou que torceram por você. Elas vão testemunhar algo que vai plantar fé nos corações delas também. A sua história de restauração vai ser a prova viva de que eu sou real, de que eu ouço, de que eu ajo, e isso vai salvar vidas ao seu redor. Você não é apenas um beneficiário da minha graça, você é um testemunho dela, e esse testemunho tem um tempo certo para ser revelado ao mundo. E esse tempo é agora. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus, meu querido filho, minha querida filha. Essa parte do que preciso te dizer exige que você abra o seu coração com coragem, não para te condenar, não para te envergonhar, mas porque a verdade, mesmo quando dói, é sempre o caminho mais curto para a liberdade. E eu quero que você seja livre, completamente livre, livre de tudo o que tem segurado o fluxo da bênção na sua vida. Existem bloqueios espirituais que funcionam como muros invisíveis. Você ora, você tenta, você trabalha, você planeja. E parece que existe uma força contrária que desfaz tudo antes que chegue ao destino. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que as coisas chegam perto, mas nunca completam? De que você está a um passo, mas o passo nunca é dado? Isso não é azar. Isso não é destino ruim. Isso é o resultado de algo que precisa ser identificado e eliminado. O primeiro bloqueio que preciso te falar é a dúvida disfarçada de prudência. Tem uma diferença enorme entre ser prudente e ser descrente. A prudência diz: eu vou agir com sabedoria e cuidado. A descrença diz: isso nunca vai funcionar para mim. E muita gente mistura as duas coisas e chama a descrença de prudência para não se sentir mal. Mas eu vejo o coração, e eu sei quando é cautela e quando é falta de fé. A fé não ignora os problemas. Ela os enfrenta com a certeza de que tem alguém maior trabalhando por ela. E quando essa certeza vacila, quando você começa a se convencer de que eu esqueci de você, de que a sua situação é exceção, de que para você não vai funcionar, esse pensamento cria uma barreira entre a bênção que eu preparei e a realidade que você vive. O segundo bloqueio é o rancor. Filho, filha, existe alguém na sua vida com quem você ainda não fez as pazes? Existe uma mágoa que você carrega há tanto tempo que ela já virou parte de você? Eu preciso te dizer algo importante. O rancor não machuca quem te feriu. Ele te machuca. Ele funciona como um veneno que você toma, esperando que o outro morra. E espiritualmente, ele fecha portas. Ele cria um ambiente de amargura que impede que a prosperidade flua. Não estou pedindo que você finja que o que aconteceu não aconteceu. Estou pedindo que você entregue a mágoa para mim e deixe eu me encarregar de fazer justiça. Porque eu faço, e quando eu faço de um jeito que nenhum ser humano consegue. O terceiro bloqueio é o medo de receber. Isso pode parecer estranho, mas existem pessoas que foram tão condicionadas pela escassez, que foram tão marcadas pela pobreza, que foram tão ensinadas a acreditar que dinheiro é sujo, ou que pessoa rica é desonesta, ou que a vida dos humildes é a vontade de Deus, que elas, inconscientemente, afastam as oportunidades de prosperidade quando elas aparecem. Elas se sabotam. Elas tomam decisões que parecem certas na hora, mas que destroem o caminho da bênção. Isso não é humildade. Isso é uma mentira que o inimigo plantou na sua mente para te manter pequeno, quando eu te chamei para ser grande. Eu não chamo meus filhos para a miséria. Eu não glorificado pela sua pobreza. Eu sou glorificado quando você prospera de tal forma que o mundo todo sabe que só eu poderia ter feito aquilo. A prosperidade que eu tenho para você não é para você guardar sozinho. É para você ser abençoado e ser uma bênção, para cuidar da sua família, para ajudar o próximo, para fazer avançar o que é de mim na terra. Então, sair do medo de receber é uma parte essencial da sua preparação. O quarto bloqueio é a pressa errada.
tem um tempo certo para cada coisa. E quando você tenta forçar um resultado fora do tempo certo, você quebra o processo antes que ele esteja completo. Muitos filhos meus perderam a bênção porque não aguentaram esperar mais um pouco. Porque na última semana da gestação da promessa, eles decidiram agir por conta própria. Tomaram uma decisão impulsiva, movida pelo desespero, e desandaram o que eu estava construindo. A espera ativa, que é a espera com fé e com obediência, é diferente da espera passiva, que é apenas ficar parado esperando o céu cair. Eu te chamo para a espera ativa. Continua servindo, continua orando, continua sendo fiel nas coisas pequenas, porque é na fidelidade nas coisas pequenas que eu preparo as grandes. Agora, a boa notícia é esta: todos esses bloqueios podem ser removidos. Todos eles. Não existe barreira que seja maior do que o meu poder. E o primeiro passo para removê-los é reconhecê-los. Fazer exatamente o que você está fazendo agora. Ouvir, refletir, deixar a minha palavra penetrar nos lugares mais profundos do seu coração e fazer a limpeza que precisa ser feita. Porque quando esses bloqueios forem removidos, o que está represado vai transbordar de uma forma que você não vai conseguir segurar. Escreva nos comentários: eu solto o que me prendia, eu recebo minha bênção. Meu amado filho, minha amada filha, enquanto você lê ou ouve essas palavras, existe um trabalho acontecendo em você que vai além do que os seus sentidos conseguem captar. Existe uma obra sendo feita no seu interior, uma remodelação profunda, uma preparação cuidadosa que eu mesmo estou conduzindo. E eu quero te contar sobre ela porque quero que você coopere com esse processo em vez de resistir a ele. A primeira coisa que eu estou fazendo em você agora é expandindo a sua capacidade de receber. Pensa assim: você não coloca vinho novo em odre velho. Você não coloca uma quantidade enorme de água em um copo pequeno. Se a bênção que eu tenho para você é de uma magnitude que nunca passou pela sua vida antes, eu preciso primeiro expandir o recipiente que vai recebê-la. E essa expansão acontece por meio do que você talvez esteja chamando de sofrimento, de pressão, de dificuldade. Mas o que na verdade é um processo de estiramento, como um músculo que cresce quando é exigido além do seu limite atual. Eu estou te exigindo além do que você julgava ser o seu limite, porque eu sei que você tem muito mais capacidade do que você imagina. A segunda coisa que eu estou fazendo é alinhando o seu coração com os meus valores, porque a prosperidade que vem de mim não é como a prosperidade que o mundo oferece. A prosperidade que o mundo oferece pode comprar coisas, mas não consegue comprar paz. Pode encher a conta bancária, mas esvazia a alma. A prosperidade que eu tenho para você vem acompanhada de paz, de propósito, de alegria verdadeira, porque ela nasce de um coração alinhado comigo. E para isso, eu preciso trabalhar em certas áreas da sua vida onde os valores ainda não estão completamente ajustados, onde o dinheiro ainda ocupa um lugar que deveria ser meu, onde o orgulho ainda fala mais alto do que a humildade, onde a comparação com o outro ainda rouba a sua gratidão pelo que você já tem. Esse alinhamento pode ser desconfortável. Pode chegar na forma de uma situação que te obriga a abrir mão de algo que você queria muito, mas que não era bom para você. Pode chegar na forma de uma relação que precisa ser encerrada porque estava te puxando para baixo. Pode chegar na forma de uma palavra que alguém fala sobre você que dói, mas que é verdadeira e que te ajuda a crescer. Não resista a isso. Não fuja desses momentos de ajuste. Eles são minha mão trabalhando com precisão cirúrgica na sua vida. A terceira coisa que eu estou fazendo é te posicionando estrategicamente. Riqueza repentina não cai do céu sem direção. Ela chega através de pessoas, de oportunidades, de portas que se abrem.
E eu estou te movendo para os lugares certos, te conectando com as pessoas certas, te preparando para estar no lugar certo na hora certa. Mas para isso, você precisa ser sensível à minha voz. Precisa estar disposto a dar um passo mesmo quando não enxerga o caminho inteiro. Porque eu ilumino um passo de cada vez, e é na obediência ao passo atual que o próximo passo se revela. Pense em como eu dirigi Ruth. Ela poderia ter ficado em Moabe, na terra que conhecia, no conforto relativo do que era familiar. Mas ela escolheu seguir Noemi para uma terra desconhecida, movida por um amor e por uma fé que ela mesma talvez não soubesse explicar direito. E cada decisão que ela tomou, cada passo que ela deu em obediência, foi eu guiando. O campo de Boaz não foi acidente. A graça que ela encontrou não foi sorte. Foi posicionamento divino. E o resultado foi uma transformação de vida tão completa que o nome de Ruth ficou registrado para sempre na história mais importante que já foi escrita. É isso que eu estou fazendo com você agora. Eu estou te posicionando, estou movendo as peças, estou preparando o encontro, a oportunidade, a abertura de porta que vai mudar tudo. E a única coisa que eu peço de você é: não paralise, não fique parado com medo de errar. Anda, mesmo que com passos pequenos, porque eu consigo guiar quem está em movimento muito mais facilmente do que quem está parado, esperando ter certeza absoluta de tudo antes de dar o primeiro passo. Meu querido filho, minha querida filha, existem sinais que eu coloco no caminho de quem está prestes a receber uma grande virada. Sinais que muitas vezes são confundidos com problemas, com ataques, com crises, mas que, para quem tem olhos espirituais, são, na verdade, indicadores de que a bênção está à porta. Quero te contar sobre esses sinais hoje porque quero que, quando eles aparecerem na sua vida, você não recue, você avance. O primeiro sinal é a resistência intensa. Quando você está prestes a romper para um novo nível, o ataque espiritual contra a sua vida aumenta proporcionalmente, porque o inimigo sabe o que está por vir antes de você ver, e ele vai fazer de tudo para te fazer recuar antes da virada. Vai usar o cansaço, vai usar o desânimo, vai usar as vozes ao redor que dizem que você está errado, que não vai dar certo, que você está iludido. Vai usar circunstâncias adversas que parecem confirmar que a situação não vai melhorar. Se você está passando por um período de resistência intensa agora, eu quero que você ouça bem. Isso é um sinal de que você está perto, muito perto. E a última coisa que você pode fazer agora é parar. O segundo sinal é a sensação de que algo vai mudar, mesmo sem evidência visível. Existe uma espécie de inquietação positiva no espírito de quem está na véspera de uma grande transformação. Um pressentimento que não consegue se explicar com a razão. Uma expectativa que surge do seu interior, mesmo quando tudo ao redor ainda parece igual. Se você tem sentido isso, se você acorda com uma espécie de antecipação, se tem algo dentro de você que diz, está chegando, esse é meu espírito confirmando o que eu já decidi. Preste atenção a isso. Não descarte como ilusão. Isso é fé funcionando. O terceiro sinal é a ordem para agir em fé antes de ver o resultado. Quando eu estou prestes a fazer algo grande na sua vida, eu normalmente peço que você dê um passo que não faz sentido na lógica humana. Pedi a Abraão para ir para uma terra que ainda nem lhe tinha mostrado. Pedi a Pedro para jogar a rede do lado direito do barco depois de uma noite inteira de fracasso. Pedi ao exército de Josué para marchar ao redor de muralhas impenetráveis. Todos esses pedidos pareciam absurdos para a razão humana. Mas a obediência em cada um desses momentos foi o gatilho que liberou o milagre. Se eu tenho te pedido para fazer algo que parece não fazer sentido, preste atenção. Pode ser exatamente o passo que vai abrir a comporta da bênção.
O quarto sinal é o surgimento de conexões inesperadas. Pessoas que aparecem na sua vida do nada, conversas que acontecem por acaso em lugares que você nem planejava estar, uma indicação que chega através de alguém que você mal conhece. Esses encontros não são acidentes. Eu os orquestro, e eles costumam preceder grandes movimentações na vida de quem está na minha agenda de bênção. Fique atento às pessoas que eu está colocando na sua rota. Não descarte nenhum encontro como irrelevante. Às vezes, a maior oportunidade da sua vida chega embrulhada em uma conversa casual. O quinto sinal é a paz que ultrapassa o entendimento mesmo em meio ao caos. Quando eu estou no controle de algo, existe uma paz que não tem lógica. O mundo ao redor pode estar em turbulência, as contas podem estar atrasadas, o futuro pode parecer incerto, mas existe um lugar no seu interior que está quieto, firme, ancorado. Se você tem sentido essa paz, mesmo nas situações mais difíceis, não é fraqueza, não é indiferença. É o sinal de que o seu espírito já sabe o que a sua mente ainda não processou. Que eu tenho tudo sob controle e que a virada está vindo. Filho, filha, se você se identificou com pelo menos um desses sinais, quero que você entenda o que isso significa. Significa que você está exatamente onde precisa estar. Significa que o calendário do céu está marcado com o seu nome. Significa que o que eu disse no início desse vídeo é verdade. A riqueza repentina que você tanto aguardou não está distante. Ela está chegando. Agora, escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Deus na minha vida. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero que você entenda algo sobre a minha natureza que talvez nunca tenha sido explicado para você dessa forma. Eu não sigo as leis da economia humana. Eu não estou limitado pelos juros do banco, pela inflação do mercado, pelas oportunidades que existem ou que não existem no seu setor. Eu opero acima de tudo isso. Eu sou o dono do ouro e da prata, de todo o gado nos montes, de toda a riqueza que existe sob o céu e acima dele. E quando eu decido abençoar alguém, eu não preciso pedir licença para nenhuma lei humana. Eu movi riquezas em uma noite antes. E farei de novo. Deixa eu te contar como eu penso sobre isso. Quando eu quero transferir riqueza para a vida de um filho meu, eu começo movendo pessoas, porque a maior parte das transferências de riqueza que acontecem na Terra não vem diretamente do céu. Elas vêm através de seres humanos. Através de um chefe que decide dar um aumento inesperado. Através de um cliente que aparece com um pedido maior do que você jamais recebeu. Através de um familiar que decide te ajudar com algo que você precisava a tempo. Através de um estranho que tem exatamente o que você precisa e que cruza o seu caminho de uma forma que só pode ser descrita como providencial. Eu movo o coração das pessoas. Eu tenho acesso a cada decisão que está sendo tomada, agora mesmo, por pessoas que têm algo a ver com a sua vida. E eu sou capaz de tocar um coração, de mudar uma decisão, de virar uma situação de 180 graus, sem que ninguém perceba que fui eu que agi. Isso é o que os humanos chamam de providência. Eu prefiro chamar de amor personalizado. Eu também movo riquezas através de ideias. Quantas fortunas no mundo começaram com uma ideia? Quantas empresas que hoje são bilionárias começaram com um pensamento que alguém teve no momento certo?
Eu sou a fonte de toda criatividade, de toda inovação, de toda solução que já existiu. E eu sou capaz de plantar uma ideia na sua mente, uma solução para um problema, uma forma de fazer algo que ninguém ainda fez, uma oportunidade que ninguém ainda viu, que pode ser o começo de uma transformação financeira completa na sua vida. A questão é: você está com a mente aberta para receber? Você está disposto a agir sobre a ideia, mesmo que ela pareça grande demais para você? Pense em como foi com Salomão. Quando eu me revelei a ele e disse que lhe daria o que pedisse, ele pediu sabedoria. E por causa dessa escolha, eu lhe dei sabedoria. E com ela veio a riqueza que nenhum outro rei da terra tinha. Porque sabedoria gera prosperidade quando está alinhada comigo. A sabedoria sabe onde investir, sabe quando agir, sabe como gerir, sabe como multiplicar. E eu ofereço essa sabedoria para todo aquele que a pede com humildade e com fé. Eu também movo riquezas através de restaurações. Existem coisas que foram tiradas de você injustamente. Oportunidades roubadas, dinheiro perdido em relações erradas, tempo desperdiçado em situações que não eram minhas. E eu sou um Deus que restaura o que foi tirado. Não apenas devolve, restaura. Há uma diferença enorme. Restaurar significa devolver com juros. Significa compensar o tempo perdido com uma abundância que cobre o atraso. Significa que o inimigo tirou de você vai ser devolvido multiplicado de uma forma que vai fazer você entender porque eu deixei o processo acontecer. Porque o que vem agora é muito maior do que o que foi perdido antes. E eu movo riquezas através de momentos de obediência. Esse é talvez o mecanismo mais poderoso de todos. Quando você age em obediência a mim, quando você dá, quando não tem, quando você serve, quando está cansado, quando você perdoa, quando não quer, quando você avança, quando tudo te diz para recuar, você ativa uma lei espiritual que é irrevogável, a lei da semeadura e da colheita. O que você semeia, você colhe. E o que é semeado em obediência, colhe em abundância sobrenatural. Não existe ato de fé genuíno que sai sem recompensa. Eu mesmo garanto isso. E se você tem semeado em fé, em obediência, em sacrifício, a colheita está represada e pronta para ser liberada. Precisa apenas do timing certo, e esse timing é agora. Meu querido filho, minha querida filha, a espera é o teste que mais reprova, é onde mais gente desiste, é onde mais promessas são abandonadas, onde mais fé é desperdiçada, onde o inimigo mais colhe vitórias que não deveriam ser dele. E por isso, eu preciso te ensinar como esperar. Porque a forma como você espera determina o que você vai encontrar quando a espera terminar. A primeira coisa que você deve fazer enquanto espera é continuar. Isso parece simples, mas é profundo. Continuar significa não parar. Não parar de orar, não parar de trabalhar, não parar de servir, não parar de cuidar do que eu colocou nas suas mãos, mesmo que ainda seja pequeno. O fazendeiro não para de cuidar do campo enquanto espera a chuva. Ele continua arando, continua removendo as ervas daninhas, continua preparando o solo. Porque ele sabe que quando a chuva chegar, a terra precisa estar pronta para recebê-la. A mesma coisa acontece com você. Continue cuidando da sua vida com excelência, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Porque quando a chuva da bênção chegar, você vai estar pronto. A segunda coisa é cultivar a gratidão pelo que você já tem. Gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. Gratidão é escolher enxergar o que existe além do que falta. É acordar e reconhecer que você tem vida, que você tem a capacidade de pensar, de sentir, de agir, e que isso já é suficiente para ser um ponto de partida. E espiritualmente, a gratidão abre espaço para mais. Porque quem não consegue ser grato pelo pouco, não sabe apreciar o muito.
Cultivar gratidão agora é uma das formas mais poderosas de se preparar para receber a abundância que está vindo. A terceira coisa é proteger a sua fé das vozes erradas. Existem pessoas na sua vida que, mesmo sem má intenção, são destrutoras de sonhos. São as que sempre têm uma razão para por que não vai funcionar. Uma estatística de fracasso, uma história de alguém que tentou e não deu certo. Essas vozes podem ser de familiares, de amigos próximos, até de cônjuge. E é difícil lidar com isso quando você ama as pessoas. Mas eu te digo, você precisa controlar o que entra na sua mente durante esse período de espera. Não de forma arrogante, não se isolando de todos, mas sendo seletivo com o que você deixa ter peso na sua alma. A fé é um fogo que precisa ser alimentado, e certas vozes são vento que tenta apagá-la. A quarta coisa é desenvolver o hábito da obediência nos detalhes. Muitos filhos meus estão esperando um grande milagre, mas estão ignorando as instruções pequenas que eu já dei. Estão esperando a multiplicação, mas não estão sendo fiéis com o que já está nas suas mãos. Eu te chamo agora, o que você já sabe que deveria estar fazendo e não está. O que eu já te pedi que você postergou. Comece aí, porque a chave para o próximo nível muitas vezes está escondida na obediência no nível atual. A quinta coisa é declarar. Use a sua boca. Não fique em silêncio sobre o que acredita. Fale, declare no seu quarto, no seu carro, na sua cozinha. Eu estou no limiar da minha virada. Deus está trabalhando por mim agora. A riqueza repentina que Ele prometeu está chegando para a minha vida. Não declare com presunção, declare com fé, com a confiança de quem conhece aquele que prometeu e sabe que Ele é fiel. Porque as palavras que saem da sua boca têm poder criativo. Eu mesmo falei o mundo à existência e criei você à minha imagem. Então as suas palavras também têm peso. Use-as a seu favor. Escreva nos comentários. Eu espero com fé e continuo avançando. Meu amado filho, minha amada filha, eu trabalho com pessoas. Essa é uma das verdades mais importantes que eu quero que você grave na sua memória hoje. Eu poderia fazer tudo diretamente, de forma sobrenatural visível, fazer dinheiro aparecer na sua conta do nada, fazer comida materializar na sua mesa, fazer oportunidades surgirem sem a participação de nenhum ser humano. E há momentos em que eu faço isso. Mas a minha forma preferida de agir é através de pessoas. Porque quando eu uso uma pessoa para abençoar outra, eu crio conexão, eu crio relacionamento, eu crio uma teia de amor e propósito que vai muito além da necessidade material que foi suprida. E eu já escolhi as pessoas que vão ser instrumentos da sua bênção. Elas podem já estar na sua vida e você ainda não percebeu. Podem estar chegando. Podem ser pessoas que você vai encontrar em lugares inesperados, no ônibus, numa fila, numa reunião de trabalho que você quase não foi. Pessoas que vão abrir uma porta para você, que vão fazer uma indicação, que vão oferecer uma oportunidade, que vão compartilhar uma informação que vai mudar a trajetória da sua vida. O primeiro tipo de pessoa que eu usarei é o Boaz da sua história. Boaz era um homem de influência, de recursos, de posição, e ele usou tudo isso para abençoar Ruth, que era uma estrangeira, uma viúva, alguém que não tinha nada a oferecer em troca. Ele simplesmente viu uma mulher de caráter, uma mulher de fé, uma mulher que estava fazendo o que podia com o que tinha, e ele abriu a sua mão. Eu já preparei um Boaz para a sua vida. Alguém que tem o que você precisa e que vai estar disposto a compartilhar. Mas para isso, você precisa estar nos campos certos. Precisa estar presente, ativo, fazendo a sua parte. Assim como Ruth estava colhendo nos campos quando encontrou Boaz. O segundo tipo de pessoa que eu usarei é o intercessor silencioso. Aquela pessoa que ora por você sem que você saiba. Que coloca o seu nome diante de mim todos os dias,
pedindo por você, acreditando por você, nos momentos em que você mesmo não consegue acreditar. Você tem uma dessas na sua vida? Pode ser sua mãe, pode ser uma amiga, pode ser um irmão na fé que você mal conhece. Essas orações têm peso, elas fazem diferença. Elas constroem uma cobertura espiritual sobre a sua vida que protege e que abre portas. O terceiro tipo de pessoa que eu usarei é o mentor. Alguém que já andou o caminho que você precisa andar e que vai estar disposto a te guiar. Fique atento a essa pessoa porque ela pode chegar de formas inesperadas. Pode ser através de um livro, de um vídeo, de uma conversa. E o que ela vai compartilhar com você vai ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo. Não descarte o conhecimento que vem de alguém, porque a embalagem não é a que você esperava. Às vezes, eu coloco sabedoria em lugares simples para ver se você tem humildade para recebê-la. O quarto tipo de pessoa que eu usarei é o parceiro de jornada. Alguém que vai caminhar ao seu lado nessa nova fase, que vai celebrar com você, que vai te segurar nos momentos de fraqueza, que vai acreditar no seu potencial quando você mesmo tiver dificuldade de enxergá-lo. Relacionamentos saudáveis são um dos maiores ativos que um ser humano pode ter. E eu estou preparando para você relacionamentos que vão te impulsionar para cima em vez de te puxar para baixo. Mas preciso te alertar sobre algo importante. Nem toda pessoa que entra na sua vida nessa temporada vai ser enviada por mim. Algumas virão para roubar, matar e destruir. Para roubar a sua visão, matar a sua fé, destruir o que você está construindo. Por isso, eu te peço, peça discernimento. Peça a mim que te mostre quem é quem. Não deixe a pressa ou a necessidade te fazer abraçar alguém que vai te custar mais do que vai te dar. O fruto de uma relação revela a origem dela. Se alguém traz paz, edificação e crescimento, fica perto. Se traz confusão, insegurança e retrocesso, mantém distância, com amor, mas com firmeza. Escreva nos comentários: eu recebo as conexões certas que Deus preparou para mim, meu querido filho, minha querida filha. Chegamos em um ponto crucial dessa mensagem, e o que eu preciso te dizer aqui é talvez o aviso mais importante de todo esse vídeo. Porque existem pessoas que chegam na beira da virada, que estão com um pé dentro da nova realidade, que já podem quase tocar a bênção. E que nesse momento crítico cometem um erro devastador. Elas olham para trás. Olhar para trás não significa apenas sentir saudade do passado. Significa voltar mentalmente para os limites que você carregava antes de começar a crer. Significa deixar a velha identidade, a de alguém que nunca tem, que sempre perde, que não merece, voltar a ocupar espaço dentro de você. Significa dar ouvido às vozes do passado que te definiram pela sua carência e não pelo teu potencial. E esse olhar para trás tem o poder de te paralisar exatamente quando você deveria estar avançando. Lembra de Ló e sua família quando saíram de Sodoma? Eu mandei um anjo à frente deles, abri o caminho, dei as instruções, não olhem para trás. E o que aconteceu? A esposa olhou, e naquele momento ela parou. Virou estátua de sal, uma imagem poderosa de alguém que ficou preso entre dois mundos, incapaz de avançar para o novo, porque não conseguiu soltar o velho. Eu não estou te contando isso para te assustar. Estou te contando porque eu não quero que isso aconteça com você. O passado tem uma voz sedutora. Ele fala de coisas que você conhece, de dores que são familiares, de limitações que paradoxalmente te dão uma sensação de segurança, porque pelo menos você sabe como navegar nelas. O novo, o que está por vir, a bênção que eu tenho para você, é desconhecido, e o desconhecido pode assustar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que eu tenho para você na frente é infinitamente maior do que qualquer coisa que você está deixando para trás.
Não existe nada no seu passado que valha a pena trocar pela virada que está vindo. Isso inclui as pessoas que você deixou para trás no processo, não necessariamente de forma definitiva, mas de forma necessária para a sua temporada atual. Inclui os hábitos que você está quebrando, inclui a mentalidade de escassez que você está abandonando. Inclui a versão de você mesmo que sobrevivia em modo de crise constante. Essa versão fez o que tinha que fazer para te trazer até aqui, mas ela não é quem você é no reino do meu propósito para a sua vida. Você está sendo transformado, e transformação real, profunda, duradoura, exige que você permita que a versão antiga de você seja substituída pela nova. Isso pode ser desconfortável. Pode parecer que você está perdendo algo de si mesmo, mas o que você está perdendo são as correntes. E o que você está ganhando é a liberdade para ser exatamente quem eu te chamei, para ser desde antes que você nascesse. A sua transformação está selada nos céus. Isso significa que o decreto já foi assinado, a decisão já foi tomada, o resultado já está determinado no espiritual. E o que resta é a manifestação no natural, como um cheque que já foi emitido, mas ainda precisa ser depositado. O valor está garantido. A assinatura é minha e minha assinatura nunca falha. O que você precisa fazer agora é ir ao banco e depositar, ou seja, continuar caminhando na fé até que o que foi decretado se manifeste na sua realidade visível. Não olhe para trás. Não compare o que está vindo com o que foi. Não meça a bênção futura pela escassez passada. Olha para frente. Olha para mim. Mantenha os olhos fixos no que eu disse e não no que o mundo mostra. Porque o que eu disse é eterno e o que o mundo mostra é temporário. E temporário cede lugar ao eterno quando a fé persevera. Eu quero que você saia desse vídeo diferente de como entrou. Não apenas emocionalmente tocado, mas com uma convicção nova plantada no seu coração. A convicção de que você não é mais quem você era, de que a virada não é uma possibilidade, é uma certeza, de que o que eu prometi, eu cumpro, e de que o seu melhor tempo não ficou para trás. Ele está bem à sua frente, esperando que você chegue. Escreva nos comentários: eu não olho para trás, meu melhor tempo está vindo. Meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao capítulo final dessa mensagem, e antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda algo profundo sobre esse momento. Você não chegou até aqui por acidente. Você não ficou assistindo esse vídeo inteiro porque tinha tempo sobrando ou porque simplesmente não tinha mais nada para fazer. Você chegou até aqui porque existe algo dentro de você que reconhece a minha voz. Existe algo no seu espírito que se aquece quando eu falo. E essa capacidade de reconhecer a minha voz, de se mover quando eu chamo, de permanecer mesmo quando o caminho foi longo, isso é fé. E fé é a moeda do meu reino. Durante todos os capítulos anteriores, eu trabalhei a sua preparação. Falei sobre o momento da virada e por que ele está chegando para você agora. Falei sobre por que esse é o tempo certo na minha agenda para agir na sua vida. Falei sobre os bloqueios que estavam impedindo as suas bênçãos de chegar e como eles podem ser removidos. Falei sobre a preparação que eu estou fazendo em você agora mesmo, nessa temporada que pode parecer difícil, mas que é, na verdade, a mais fértil da sua história. Falei sobre os sinais de que a riqueza repentina está próxima e como reconhecê-los. Falei sobre como eu movo riquezas em uma noite, usando pessoas, ideias, restaurações e atos de obediência como instrumentos da minha provisão. Falei sobre o que você deve fazer enquanto espera para que a espera não te destrua, mas te fortaleça. Falei sobre as pessoas que eu escolhi para ser instrumentos da sua bênção e como reconhecê-las. E falei sobre a importância de não olhar para trás quando você está na beira da sua maior virada. Cada um desses capítulos foi uma camada de preparação.
E agora chegamos ao momento mais importante de todos, o momento de receber. Eu preciso que você entenda o que significa receber no contexto do meu reino. No mundo natural, receber é um ato passivo. Você espera que algo chegue até você e então o pega. Mas no reino espiritual, receber é um ato de poder. É uma decisão deliberada. É uma escolha consciente de abrir as suas mãos e o seu coração para o que eu decretei para a sua vida, mesmo antes de você ver qualquer evidência visível disso. Receber pela fé é dizer, eu já tenho, porque aquele que prometeu é fiel. É agir como se já fosse real, porque para mim, que não estou preso no tempo, já é. E esse tipo de receber, filho, filha, esse receber pela fé, é o que desencadeia a manifestação. É o que move o invisível para o visível. É o que traz para a sua realidade cotidiana o que já existe como decreto no espiritual. Você entende o poder disso. Você entende que a sua fé não é apenas uma reação ao que eu faço. Ela é um gatilho para o que eu estou esperando o momento certo de manifestar. Eu quero te contar sobre Pedro. Não sobre o Pedro corajoso que pregou no Pentecostes e trouxe 3.000 pessoas ao conhecimento de mim em um único dia. Quero te contar sobre aquele Pedro que estava dentro do barco, no meio de uma tempestade, em plena madrugada, e que viu a minha figura caminhando sobre as águas. Todos os outros discípulos ficaram paralisados de medo. Mas Pedro fez algo extraordinário. Ele pediu para sair do barco. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E eu disse, vem. Naquele momento, Pedro precisou fazer uma escolha. Precisou levantar a perna, colocar o pé para fora do barco, o único lugar seguro que ele conhecia naquela situação, e apoiá-lo sobre algo que a lógica humana dizia ser impossível sustentar o seu peso. E sabe o que aconteceu? As águas sustentaram. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos em mim, enquanto a sua fé estava ativa e direcionada, ele andou sobre o que deveria ter sido impossível. Isso é o que eu estou te chamando a fazer agora. Não estou te pedindo para ignorar a tempestade. Não estou te pedindo para fingir que o barco não está sendo sacudido. Estou te pedindo para colocar o pé fora do barco, para dar aquele passo de fé que parece impossível para a razão humana, mas que a fé reconhece como o único passo que faz sentido quando os olhos estão fixos em mim. E assim como as águas sustentaram Pedro, eu vou sustentar você. Agora, eu preciso falar sobre o que vai acontecer quando a transferência começar. Porque a riqueza repentina não chega apenas com benefícios, ela chega com responsabilidades. E eu preciso que você esteja preparado não apenas para receber, mas para administrar o que vai receber. A primeira responsabilidade é a gratidão contínua. Quando a bênção chegar, vai existir uma tentação muito sutil de começar a atribuir o sucesso às suas próprias habilidades, ao seu esforço, à sua inteligência. E parcialmente sim, você vai trabalhar, vai pensar, vai agir, mas nunca se esqueça de onde veio a abertura, de onde veio a oportunidade, de onde veio a força para continuar quando você queria parar. Gratidão não é um ato religioso formal, é um reconhecimento honesto de que você não chegou até aqui sozinho. E quem mantém a gratidão, mantém a humildade. E quem mantém a humildade permanece no fluxo da minha graça. A segunda responsabilidade é a generosidade. Filho, filha, a prosperidade que vem de mim sempre foi projetada para fluir, não para estagnar. Quando a água para de fluir, ela apodrece. Quando a bênção é represada, ela perde o seu poder. Eu te abençoo para que você seja uma bênção, para que a sua família seja tocada, para que os que estão ao seu redor experimentem o transbordamento do que eu colocou na sua vida, para que você possa estender a mão para quem está onde você esteve, com a sabedoria de quem passou por aquilo e saiu do outro lado. Generosidade não empobrece, ela multiplica.
É uma lei do meu reino que nunca falhou. A terceira responsabilidade é a sabedoria na gestão. Eu te darei os recursos, mas você precisará da sabedoria para administrá-los bem. E essa sabedoria não vem automaticamente com o dinheiro. Ela precisa ser buscada, cultivada, aplicada. Por isso te digo, quando a bênção chegar, não haja por impulso. Não tome decisões financeiras importantes movido pela euforia do momento. Busca conselho. Ora antes de cada passo significativo. Age com paciência e estratégia, porque a mesma fé que te trouxe até a bênção é a fé que vai te ajudar a sustentá-la e multiplicá-la. A quarta responsabilidade é a proteção da sua paz. Quando a prosperidade começa a aparecer na vida de uma pessoa, surgem também novos desafios. Pessoas que não estavam te procurando começam a aparecer. Amizades que você pensava ser verdadeiras se revelam interesseiras. Situações que você nunca enfrentou antes surgem. E o inimigo, que tentou te impedir de receber, agora vai tentar te roubar depois que você recebeu. Através do orgulho, através de decisões impulsivas, através de relações tóxicas que chegam junto com o dinheiro. Cuida da sua paz, cuida dos seus valores. Não deixa o que você tem mudar quem você é no seu núcleo. E a quinta responsabilidade é continuar a caminhar comigo. Esse talvez seja o mais importante de todos, porque existe uma armadilha perigosa que muitos filhos meus caem. Eles me buscam com desespero na escassez e me esquecem na abundância. Eles oram na dificuldade e param de orar quando as coisas melhoram. Eles me precisam quando estão no vale e me abandonam quando chegam ao topo. Eu não te digo isso para te ameaçar, te digo porque te amo. E porque eu sei que você vai precisar de mim, tanto na prosperidade quanto na dificuldade. Na verdade, vai precisar de mim mais ainda, porque as tentações do topo são muito mais sofisticadas do que as tentações do vale. Continua me buscando, continua me adorando. Não porque você precisa, mas porque você ama, porque você reconhece que a melhor coisa que pode acontecer na sua vida não é a prosperidade material, é a proximidade comigo. E quando você tem essa proximidade, tudo mais se encaixa, tudo mais flui, tudo mais faz sentido. Agora, eu quero falar sobre o que significa a transferência começa hoje, porque esse hoje é literal. Não é uma expressão poética, não é uma forma de dizer que um dia vai acontecer. Hoje, nesse momento, nessa decisão que você está tomando agora, nessa fé que você está escolhendo ativar nesse instante, a transferência começa. No espiritual, o decreto já está assinado. Já falei isso antes, mas preciso aprofundar. Quando eu decreto algo, não existe força no universo que possa reverter esse decreto. Não existe circunstância humana. Não existe situação econômica. Não existe oposição espiritual que seja capaz de anular o que eu decreti. Quando eu falo, acontece. Quando eu determino, se cumpre. E eu estou falando sobre você hoje. Eu estou determinando sobre a sua vida hoje. A virada está decretada. A provisão está decretada. A riqueza repentina está decretada. O que acontece a partir daqui é a manifestação progressiva desse decreto na sua realidade. E ela começa com uma mudança interna. Começa com a sua forma de pensar sobre si mesmo, sobre o dinheiro, sobre o futuro, sobre o que é possível para a sua vida. Começa quando você para de se ver como alguém que sempre falta e começa a se ver como alguém que está no processo de receber abundância. Começa quando você para de falar sobre o que não tem e começa a declarar o que está vindo. Começa quando você para de agir como alguém derrotado e começa a agir como alguém que está na véspera da maior vitória da sua vida. Essa mudança interna cria um campo magnético espiritual. Ela atrai o que está em harmonia com ela.
E quando você está alinhado com a minha promessa, com a minha palavra, com o meu decreto sobre a sua vida, você começa a atrair as pessoas certas, as oportunidades certas, as ideias certas. Não por alguma lei de atração esotérica, mas pela lei espiritual da fé, que eu mesmo estabeleci como o fundamento do relacionamento entre mim e os meus filhos. Pense em Abraão. Quando eu lhe prometi um filho, ele tinha 99 anos. Sara tinha 90. Do ponto de vista da biologia humana, era impossível. Do ponto de vista da lógica humana, era absurdo. Mas o texto diz que Abraão não vacilou na descrença. Ele ficou firme na fé, dando glória a mim, convencido de que eu era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele agiu como pai antes de Isaac nascer. Ele falou como pai. Ele se posicionou como pai. Ele recebeu no espírito antes de ver no natural. E quando Isaac nasceu, foi o cumprimento de uma fé que Abraão já exercitava havia anos. Isso é o que eu te chamo a fazer. Recebe no espírito agora. Posiciona-se no natural como alguém que já sabe o que está vindo. Fala como alguém que acredita no que não vê ainda. Anda como alguém que está um passo à frente da realidade visível, porque no reino do Espírito você está. E eu prometo a você, o que foi prometido será cumprido. O que foi decretado será manifestado. O que foi semeado em fé será colhido em abundância. E a riqueza repentina que eu anunciei nesse vídeo não é uma promessa vaga para alguém em algum lugar do mundo. É uma promessa específica, pessoal, direcionada para você, aqui, agora, nessa fase da sua vida. A transferência começa hoje e nada vai impedir o que eu já decretei. Escreva nos comentários: eu recebo minha riqueza repentina, agora, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desse vídeo. E eu preciso que você entenda que esse final é, na verdade, o começo mais poderoso que você já viveu. Porque tudo o que foi falado aqui, cada palavra que penetrou no seu coração, cada verdade que tocou algum lugar profundo dentro de você, não foi à toa, não foi entretenimento espiritual, foi uma semente. E sementes que caem em terra boa não ficam paradas. Elas germinam, crescem e produzem fruto em abundância. Eu quero passar os próximos momentos fazendo algo que talvez ninguém tenha feito por você ultimamente, de uma forma tão direta e tão real. Eu quero olhar para a sua vida, com tudo o que ela contém de dor, de esperança, de cansaço, de fé, de dívida, de sonho, de medo e de coragem. E eu quero te dizer que você é visto completamente, profundamente. Que não existe detalhe da sua história que eu desconheço ou que eu considere pequeno demais para me importar. Eu te conheço pelo nome. Eu conheço o número de cabelos da sua cabeça. Eu conheço as orações que você fez no escuro quando achava que ninguém ouvia. Eu conheço os sonhos que você guardou no coração com vergonha de contar para alguém, com medo de ser ridicularizado. Eu conheço as noites em que o choro veio sem avisar e você nem sabia explicar muito bem por quê. Eu conheço tudo. E mesmo conhecendo tudo, eu te escolhi. Mesmo vendo cada imperfeição, cada falha, cada momento em que você foi menos do que pretendia ser, eu te escolhi para receber essa bênção. Isso não é religião, isso é relacionamento. E é por isso que esse vídeo existe. Não para te dar uma experiência emocional passageira, mas para estreitar o fio que conecta o seu coração ao meu,
para te lembrar de que você não está navegando esse processo sozinho, para plantar em você uma convicção que não vai ser abalada pela próxima crise, pela próxima conta atrasada, pela próxima decepção que inevitavelmente vai aparecer no caminho, porque a vida humana contém altos e baixos, e eu nunca prometi ausência de tempestades. Prometi estar com você em cada uma delas. Agora eu quero falar sobre o que vem depois desse vídeo, porque a maior parte das pessoas vai assistir, vai ser tocada, vai até chorar e amanhã vai voltar para a rotina exatamente do mesmo jeito que estava antes. E isso é uma tragédia, não porque elas sejam más pessoas, mas porque a emoção sem ação não transforma. O sentimento sem decisão não muda nada. E eu não quero isso para você. Então, eu quero te desafiar a fazer algo prático, algo concreto, algo que vai ancorar essa palavra na sua vida de uma forma que vai durar além desse momento de emoção. O primeiro desafio é escrever. Pega um caderno, uma folha, o bloco de notas do seu celular e escreve o que você acredita que eu disse para a sua vida hoje. Não o que você achou interessante no vídeo, o que você acredita que eu disse especificamente para você. Escreve como uma carta de mim para você. E relê essa carta toda manhã durante os próximos 21 dias. Porque 21 dias de imersão nessa verdade vão criar uma transformação na sua forma de pensar que vai ser irreversível. O segundo desafio é a oração diária de posicionamento. Todo dia, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de checar as notificações, antes de pensar nas contas e nos problemas, fala comigo. Apenas alguns minutos. Agradece pelo que tem. Declara o que acredita sobre o que está vindo e pede discernimento para o dia. Essa prática simples, feita com consistência, vai mudar a frequência espiritual da sua vida de uma forma que você vai começar a perceber nas circunstâncias ao seu redor. O terceiro desafio é uma ação de fé. Algo que você sabe que deveria fazer, mas que o medo ou a falta de confiança tem impedido. Pode ser mandar aquela mensagem para alguém que pode te ajudar profissionalmente. Pode ser começar aquele projeto que você fica postergando. Pode ser pedir desculpas para alguém com quem você está em conflito. Pode ser uma decisão que você sabe que eu já te orientou a tomar, mas que você ainda não tomou. Faça, agora, essa semana. Porque a ação de fé libera o que declaração de fé prepara. Filho, filha, eu não te trouxe até aqui para te deixar no mesmo lugar. Eu não falei tudo o que falei nesse vídeo para que você saia daqui igual. Algo mudou. Algo está diferente. E se você não sente ainda, sinta por decisão. Porque sentimento muitas vezes chega depois da escolha, não antes dela. Eu quero que você pense em quem você vai ser daqui a 1 ano. Com tudo o que foi plantado hoje, com a fé que foi renovada, com os bloqueios que foram identificados e removidos, com a preparação que está sendo feita, com as conexões que estão a caminho, com a virada que foi decretada. Quem você vai ser daqui a 12 meses? Visualiza, sente, agradece por essa versão de você mesmo antes mesmo de ela chegar, porque ela está chegando. E quando ela chegar, quando a virada acontecer, quando a riqueza repentina se manifestar, quando as portas que estavam fechadas de repente estiverem escancaradas, eu quero que você volte aqui. Quero que você escreva nos comentários o seu testemunho, porque a sua história de transformação vai ser a semente de fé que vai germinar no coração de outra pessoa que está agora onde você estava antes de assistir esse vídeo. O ciclo de bênção se perpetua através dos testemunhos. Não guarde só para você o que eu fizer na sua vida, porque é isso o que esse canal é. É um espaço onde eu falo, onde eu alcanço os que estão cansados, os que estão desesperançados, os que estão quase desistindo, e lembro a eles que eu nunca os abandonei.
E você foi chamado a fazer parte desse movimento, não apenas como receptor da mensagem, mas como multiplicador dela. Compartilha esse vídeo agora mesmo. Manda nos grupos de família do WhatsApp. Manda para aquele amigo que você sabe que está passando por um momento muito difícil, que está com as contas no vermelho e com a fé no limite. Manda para aquela prima que chorou na última vez que você falou com ela porque não sabe como vai pagar o aluguel. Manda para aquele conhecido que parece forte por fora, mas que você sabe que por dentro está a pedaços. Porque essa palavra que te tocou pode ser exatamente o que vai salvar alguém hoje. E essa ação de generosidade, de compartilhar o que te abençoou, é ela mesma uma semente que volta para você multiplicada. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda o algoritmo do YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir o que eu tenho para falar. E cada pessoa alcançada é uma vida que pode ser transformada. Não subestime o poder do seu like. Ele é um instrumento de alcance. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação, porque esse foi apenas um vídeo de uma série de mensagens que eu tenho para você. Cada vídeo nesse canal é uma conversa que eu quero ter com você, uma verdade que quero plantar, um nível de fé que quero desenvolver em você. E se você não estiver inscrito, pode perder exatamente a mensagem que vai ser o gatilho da sua próxima virada. E quando esse vídeo terminar, o próximo vai aparecer na tela. Assiste, não feche, não pule. Deixa que eu continue falando com você. Porque o que eu comecei aqui hoje, eu quero continuar. A jornada não terminou. Ela apenas começou. E eu tenho muito mais para te revelar. Muito mais para trabalhar em você. Muito mais para te preparar para receber. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Com um amor que existia antes de você nascer e que vai existir além de qualquer coisa que você possa imaginar. Um amor que não muda com as suas falhas. Que não diminui com os seus erros. Que não some quando você se afasta. Esse amor é a fundação de tudo o que foi falado aqui hoje, e é nesse amor que a sua bênção está ancorada. Vai, a riqueza repentina está chegando, você está preparado, e eu estou com você, cada passo do caminho. Que a minha paz guarde o seu coração e a sua mente. Até o próximo vídeo. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desse vídeo. E eu preciso que você entenda que esse final é, na verdade, o começo mais poderoso que você já viveu. Porque tudo o que foi falado aqui, cada palavra que penetrou no seu coração, cada verdade que tocou algum lugar profundo dentro de você, não foi à toa. Não foi entretenimento espiritual. Foi uma semente. E sementes que caem em terra boa não ficam paradas. Elas germinam, crescem e produzem fruto em abundância. Eu quero passar os próximos momentos fazendo algo que talvez ninguém tenha feito por você ultimamente de uma forma tão direta e tão real. Eu quero olhar para a sua vida, com tudo o que ela contém de dor, de esperança, de cansaço, de fé, de dívida, de sonho, de medo e de coragem. E eu quero te dizer que você é visto, completamente, profundamente. Que não existe detalhe da sua história que eu desconheço ou que eu considere pequeno demais para me importar. Eu te conheço pelo nome. Eu conheço o número de cabelos da sua cabeça. Eu conheço as orações que você fez no escuro quando achava que ninguém ouvia. Eu conheço os sonhos que você guardou no coração com vergonha de contar para alguém, com medo de ser ridicularizado. Eu conheço as noites em que o choro veio sem avisar e você nem sabia explicar muito bem por quê. Eu conheço tudo. E mesmo conhecendo tudo, eu te escolhi. Mesmo vendo cada imperfeição, cada falha, cada momento em que você foi menos do que pretendia ser, eu te escolhi para receber essa bênção. Isso não é religião, isso é relacionamento. E é por isso que esse vídeo existe. Não para te dar uma experiência emocional passageira,
mas para estreitar o fio que conecta o seu coração ao meu, para te lembrar de que você não está navegando esse processo sozinho, para plantar em você uma convicção que não vai ser abalada pela próxima crise, pela próxima conta atrasada, pela próxima decepção que inevitavelmente vai aparecer no caminho, porque a vida humana contém altos e baixos, e eu nunca prometi a ausência de tempestades. Prometi estar com você em cada uma delas. Agora eu quero falar sobre o que vem depois desse vídeo, porque a maior parte das pessoas vai assistir, vai ser tocada, vai até chorar e amanhã vai voltar para a rotina exatamente do mesmo jeito que estava antes. E isso é uma tragédia, não porque elas sejam más pessoas, mas porque a emoção sem ação não transforma. O sentimento sem decisão não muda nada. E eu não quero isso para você. Então, eu quero te desafiar a fazer algo prático, algo concreto, algo que vai ancorar essa palavra na sua vida de uma forma que vai durar além desse momento de emoção. O primeiro desafio é escrever. Pega um caderno, uma folha, o bloco de notas do seu celular e escreve o que você acredita que eu disse para a sua vida hoje. Não o que você achou interessante no vídeo, o que você acredita que eu disse especificamente para você. Escreve como uma carta de mim para você. E relê essa carta toda manhã durante os próximos 21 dias. Porque 21 dias de imersão nessa verdade vão criar uma transformação na sua forma de pensar que vai ser irreversível. O segundo desafio é a oração diária de posicionamento. Todo dia, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de checar as notificações, antes de pensar nas contas e nos problemas, fala comigo. Apenas alguns minutos. Agradece pelo que tem. Declara o que acredita sobre o que está vindo e pede discernimento para o dia. Essa prática simples, feita com consistência, vai mudar a frequência espiritual da sua vida de uma forma que você vai começar a perceber nas circunstâncias ao seu redor. O terceiro desafio é uma ação de fé. Algo que você sabe que deveria fazer, mas que o medo ou a falta de confiança tem impedido. Pode ser mandar aquela mensagem para alguém que pode te ajudar profissionalmente. Pode ser começar aquele projeto que você fica postergando. Pode ser pedir desculpas para alguém com quem você está em conflito. Pode ser uma decisão que você sabe que eu já te orientou a tomar, mas que você ainda não tomou. Faça, agora, essa semana. Porque a ação de fé libera o que declaração de fé prepara. Filho, filha, eu não te trouxe até aqui para te deixar no mesmo lugar. Eu não falei tudo o que falei nesse vídeo para que você saia daqui igual. Algo mudou. Algo está diferente. E se você não sente ainda, sinta por decisão. Porque sentimento muitas vezes chega depois da escolha, não antes dela. Eu quero que você pense em quem você vai ser daqui a 1 ano. Com tudo o que foi plantado hoje, com a fé que foi renovada, com os bloqueios que foram identificados e removidos, com a preparação que está sendo feita, com as conexões que estão a caminho, com a virada que foi decretada, quem você vai ser daqui a 12 meses? Visualiza, sente, agradece por essa versão de você mesmo antes mesmo de ela chegar, porque ela está chegando.